Olá, seres sinápticos! Tudo bem por aí? Eu sou a Marisa Fortes e está começando mais um Sinapticamente, com ideias inspiradoras de gente do bem que fazem as nossas sinapses se iluminarem. E hoje eu estou aqui com uma pessoa maravilhosa. Que honra que é ter aqui um médico homeopata, reikiano, que enxerga muito além da matéria e que vai nos contar como é possível termos uma saúde integral que pode nos levar a uma excelente qualidade de vida. Estou aqui com Américo Marques Canhoto. Muito obrigada pela sua presença. Eu sou muito grata pelo seu tempo e pela sua sabedoria que você veio despejar aqui na nossa mesa. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre muito bom interagir com pessoas que têm a mesma vibração, o mesmo interesse nas coisas, né? Então fica bem mais fácil a gente papear. E por falar em vibração, estou chamando de senhor porque ele deixou, tá? Eu não sou uma pessoa abusada. Ele falou assim, pode me chamar de você. Então eu vou me esforçar para isso. Quando você entra num ambiente, já começando a falar sobre vibração, você consegue detectar, já que você tem muita experiência nisso, detectar, assim, a vibração das pessoas, da atmosfera? Qual é a qualidade da saúde que permeia aquele ambiente? Às vezes sim, às vezes não. O ambiente geral eu percebo. Tem lugares que eu não me sinto bem, principalmente onde tenha muita gente. Eu sempre fui assim, desde pequeno, né? Então, a mistura das vibrações das pessoas interferem comigo. Mas de uma maneira assim, tete a tete com o paciente, por exemplo, eu já consigo identificar alguns, eu já percebo quando eles voltam que vamos dizer, energeticamente estão melhores, né? Então eu tenho já essa facilidade de perceber. E às vezes é que o telefone toca de lá para cá, então muitas vezes eu consigo perceber, porque nós nunca estamos só. Tá? Nós estamos sempre acompanhados vamos dizer, de seres que a maioria não vê. Às vezes eu tenho que negociar, né, com o acompanhante do paciente para que ele possa dar permissão para que eu auxilie aquela pessoa. É assim, mas aí é um mentor, é um obsessor? Normalmente é obsessor, né? Normalmente... O mentor não precisa pedir autorização porque ele veio lá assim buscar ajuda. Agora o outro não quer, na realidade, que você auxilie, que você ajude. E aí você... Gente, eu tô falando você com a permissão Sim, dele, claro, porque ele é muito claro. jovem, não dá pra ficar chamando de senhor. Ó, vou me esforçar aqui para chamar de você. Agradeço, porque jovem. o respeito é muito grande. E aí, assim, você então papeia com essa companhia e busca convencê-la de que o bem é o melhor caminho. É uma negociação, tudo é negociação, né? Então, vamos dizer, não adianta a gente tentar confrontar nada. Então, isso vem aumentando agora cada vez mais, né? E agora vai ficar interessante, o trabalho que eu venho fazendo, agora ele vai ficar mais claro, porque a energia do planeta está acelerada. Até o próprio tempo, a percepção do tempo está acelerada. Então, vamos dizer, nessa aceleração, a vibração dessa dimensão está ficando parecida com a vibração do outro lado, as cortinas estão se abrindo. Essa é a tal transição planetária que Sim, fala, sim, porque ela está está ocorrendo há muito tempo já, né? Mas agora está na reta final, né? Agora vai acelerar mais ainda. É verdade que tem um tal de um planeta chupão, que a galera vai para lá, para o planeta chupão, que não puder ficar aqui? Não, não é. Isso aí foi uma denominação da parte kardecista. Na realidade, são múltiplos planetas. Não é? Vamos dizer, essa transição planetária está ocorrendo em todos os universos ao mesmo tempo. É que nós somos muito doidos. A gente acha que nós somos o centro do universo, que tudo gira em torno de nós, né? Então, nesse trabalho meu de família, interessante que eu tenho umas 15 crianças que eu atendo, que é a primeira vez que estão aqui na Terra. Está chegando gente de fora, não estão conseguindo ficar no planeta onde estavam, né? Estão vindo para cá e chegam, vamos dizer, top com relação a nós, né? Então tem alguns que eu vejo que é a primeira vez que estão aqui, tem alguns que já vieram, adaptaram na realidade os seus centros de força e estão vindo como se fosse uma primeira, vamos dizer, reencarnação, tá? Como eu percebo, não dá para ir mais pela estética, porque não nasce mais bebê feia, uma criança mais linda do que a outra, se você começar a observar, né? Não dá para avaliar também pelos vários padrões de inteligência. Eles têm todos os tipos de inteligência bem mais avançado. Mas tem dois detalhes importantes, né? Eles são muito lentos para aprender a falar, demora um pouco para aprender a falar, tem que fazer alguns tratamentos, né? E não aceitam a nossa alimentação. Tem até grupos hoje na USP, na Unifesp, na Unicamp, tentando ajudar as famílias para alimentar essas crianças, né? Mas de uma maneira com foco não adequado, como se elas fossem problemáticas ou doentes, quando não, né?
E vamos dizer, por que elas são lentas a aprender a falar? Do mundo onde elas vieram não se fala mais, toda a comunicação já é mental. Eu tenho bebês que eu atendo que já são capazes de ler pensamento, isso aí vem vindo num crescendo, né? O Chico Xavier, há uns 50 anos atrás, ele falou que ia ter um momento aqui no planeta, né, que os animais iam falar e os seres humanos não iam mais falar. Outro dia eu vi um cachorro cantando na internet, ele era muito afinado, um gato também, né? E os animais têm essa facilidade de, vamos dizer, de leitura ambiental, né, da energia, assim, dos pensamentos. Então isso vem vindo de maneira gradual, ainda bem, né? Se fosse de repente, já imaginou se repentinamente a gente começasse a ler os pensamentos uns dos outros, ia ser o caos, né? Então tudo vem vindo. Américo, uma coisa que eu percebo nessa moçada mais nova, assim, como essa turma vem desapegada. Você reparou isso? Alguns. Eles não querem apartamento, eles não querem carro. Carro, então, nem pensar a responsabilidade. Eles migram pelo mundo, então já não tem mais, sabe, aquele apego com as raízes. É uma coisa interessante. O mundo virou um quintal. A comunicação é instantânea, né? Eu tenho 2 filhos que moram lá fora. Um mora em Vancouver e o outro em Dublin, né? 2 anos atrás eu fui com outro filho lá em Vancouver. E um amigo do meu filho lá, do Marcos, ia vencer o visto dele e ele ia ter que ir embora. Eu falei, João, agora você vai ter que voltar para o Rio, para aquela muvuca. Ele falou, não, tio, eu vou para Nova Zelândia. Como se fosse assim, eu vou ali na esquina tomar um café. Né? Então, mas olha que interessante, ampliou meu conceito de família. Eu já tinha, mas agora assim, só reforçou. Essas crianças que estão chegando de fora, deixaram família no planeta onde vieram. Vão montar uma família terráquea. Mais de 9 bilhões já foram transferidos daqui para outros mundos compatíveis com a vibração deles. Não é um único planeta, né? Só para deixar claro, assim, porque esse não é um público eminentemente espírita ou espiritualista, nada disso. Quando a gente fala em transição planetária, estamos saindo de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, não é assim? Que de uma certa forma. Aí ficou uma denominação que a gente tem que levar tudo para a parte prática, tudo é padrão vibratório, né? Então, mas aí só para deixar claro, não é que vai o corpo, a matéria para outro planeta, mas as pessoas desencarnam ou morrem, e aí essa essência... que morte na realidade não existe, né? A gente só muda de padrão vibratório, né? Aliás, as pessoas têm que criar juízo, porque essa dimensão, a dimensão física, tudo é lento, né? Então aqui não tem sofrimento, aqui não tem maldade do lado de lá, sim, porque é tudo muito rápido. Então, o que todo mundo deveria investir era exatamente aumentar a capacidade criativa da mente, mas de maneira positiva, tá? Então, a hora que você chegar, igual às vezes eu pergunto para as pessoas na brincadeira, né? Você já parou para pensar que roupa você vai vestir quando chegar do lado de lá? Porque as pessoas acham que vai virar fumacinha, que é uma energia. Não, tudo continua, na realidade, bastante parecido. Como é que você sabe? Aí eu fuço em todo quanto é lugar, eu vou, eu busco, eu não acredito, então eu participo. Então, eu estou checando isso, mas é possível para qualquer pessoa checar que as coisas estão mudando muito rápido. Américo, eu preciso de uma ajuda sua, então. Recentemente, há alguns dias, eu lamentei muito a minha pobreza de intelecto mesmo, sabe? Por quê? Tem uma pessoa que queria saber, mas então, existe vida após a morte? Eu falei, existe vida após a vida, né? Porque é isso. Mas quais são as provas irrefutáveis desse fato? E aí você pode me contar, porque você é um cara cético. Você não acredita em nada até que se prove o contrário. Para uma pessoa que quer saber se há realmente uma vida além da vida, qual é a prova irrefutável disso que a gente pode virar e falar, olha, por causa disso, disso, disso. Além das centenas de psicografias de Chico Xavier e todas as coisas. Como é que você se convenceu de que havia isso? E que você não estava doido. Exatamente, checando, tá? Vamos dizer, participando de grupos, vamos dizer, participando e interagindo. Ó, eu tenho tarefas nesse aspecto menos de segunda-feira. Então eu tenho terça, quarta, quinta e sexta. E ainda eu estou indo para lugares onde tenha, vamos dizer, rituais que eu não suporto, ritual. Né? Então agora eu estou aprendendo bastante coisa, tudo na Umbanda, tá? Então, eu já andei por todos os caminhos, até eu tive uma experiência bastante interessante, né, com o pessoal de Curitiba, com o pessoal da ufologia, com extraterrestres, tá? Então, são reais, tá?
esse mundinho nosso, na realidade, ele é aliás, é uma prisão estelar, né? Porque assim, a Terra está na periferia da galáxia, tá? Então tem um muro físico que é o cinturão de asteroides. Olha que a gente queira destruir isso aqui só para não estragar os vizinhos, não acertar os vizinhos, né? Uhum. E tem vamos dizer, um muro eletrônico que é o cinturão de fótons, tá? Então, assim, nessa grande peneirada que vai acontecer agora, as pessoas vamos ver, essa turma fica aqui, essa turma vai para lá, essa turma para lá, e ainda ganha um presente. Todo o transferido, onde ele chega, ele é top de linha. Olha que legal na parte das famílias que eu comecei e interrompi. Uhum. Nenhum de nós é desse planeta. Tá? Então tem gente que não merece ficar aqui, porque não conseguiu acompanhar nada. As pessoas acham que a gente foi criado aqui, do barro, aquelas coisas todas, né? Então, tem gente que acha ainda que o mundo é plano, né? Então, você tem gente que se esforçou tanto para continuar ignorante, né? E a ignorância agora ela é um crime grave, porque para você se tornar ignorante das coisas básicas da vida, você tem que ser muito esforçado. Junto com o conhecimento e com a expansão da consciência vem a responsabilidade. Talvez as isso pessoas que o ser humano fugir. não quer, Exato, mas sim, nós somos exato. alérgicos à responsabilidade. Por isso que a gente terceiriza os processos. Agora, Américo, nem sempre você foi um cara assim tão ligado nessas coisas, né? E tudo mudou quando um dia você se viu entre a vida e a morte aos 32 anos, ou seja, um bebê. Você foi lá me arrumar um infarto. E aí me parece que mudou um pouco a tua visão de mundo. Não, assim, você sempre com 4 foi. filhos, gente, já pensou deixar 4 pessoas aqui? Eu tenho, assim, eu tive uma infância, vamos dizer, assim, dentro de um processo da Igreja Católica. Eu fui coroinha, aliás, tem um negócio bem legal da remediação com a confissão da Igreja Católica, eu já coloco. Então, eu sempre fui, assim, de início ligado à Igreja Católica. Na minha época de estudante, durante 3 anos, eu participei de um projeto em Aparecida do Norte, um padre italiano, o padre Tirapelli. Ele tinha um grupo de jovens que a gente ficava alojado numa escola da periferia, que é uma pobreza danada lá em torno, né? Aliás, acho que eu tenho mais de 300 afiliados, porque a comunidade se afeiçoava a nós, e ele fazia os batizados, os casamentos de graça, porque esse negócio é caro, né? Aí o pessoal convidava a gente para ser padrinho. Tá? Aí depois eu abandonei isso e fiquei um tempo em que eu não acreditava em mais nada disso, né? Nessa correria, então 4 filhos, 3 empregos, 6 anos sem tirar férias. Aí segundo dia de férias no Guarujá, infartei. Foi bem clássico. De noite, vamos dizer, assim, segundo dia de férias, de noite, de madrugada, estava uma tempestade. Aí, quando eu falei para minha mulher, me leva no hospital que eu estou infartando. Quando eu vi o colega lá de plantão lendo o eletro de cabeça para baixo, eu falei, morri, já era, né? Eu falei, pelo amor de Deus, manda vir me buscar aqui, né? E Guarujá não é assim exatamente a meca do hospitalar, né? São não, mas agora já melhorou muito. Naquela época, né? Agora, pelo amor de Deus. Assim, naquela época era complicado. E não aí? Tinha imigrantes. Aí a cena daqui e dali. Aí o Dr. Zerbini, vamos dizer, através de um dos assessores dele lá, liberou uma ambulância da Beneficência Portuguesa, foi me pegar lá. Eu fiquei quase 5 horas preso dentro daquela ambulância na Anchieta, que tombou um caminhão de produto químico, né? Aí eu fiz 1000 promessas de mudança, de coisas que eu ia fazer. Outro dia, analisando, eu já avacalhei 90%, né? Então, aí foi interessante. Logo... não teve que fazer procedimento cirúrgico nenhum. Aí 3 dias depois eu tive alta. Mas não é verdade que com menos de 50, assim, quando dá infarto, a gente, Não, o meu, assim, vamos dizer, se tivesse 3 milímetros, vamos dizer, fora da onde foi, tinha ido embora, né? Mas foi puxão de orelha. Aí, um dia depois da alta, eu já estava trabalhando. Aí eu tinha uma paciente que tinha uma mediunidade maluca, né? Aí eu estava atendendo um cliente, um paciente, ela chegou para a secretária, mandar entregar esse livro aqui para ele. Não, ele está em consulta. Ela toque na porta, entrou, colocou o livro em cima da mesa, mandaram você ler esse livro, trata de ler. Eu olhei o paciente que estava ali, ele fez, essa mulher é doida, né? Coloquei o livro assim de lado. Aí, a hora que ele saiu, eu fui lá, olhei, Ação e Reação, do André Luiz, né? Sim. Eu falei, acho que eu não vou ler esse livro, não. Mas daí veio eu assim, me apaixonei. Aí eu falei, esse é o cara. Aí comecei a série toda, desde o Nosso Lar. Tem livro dele que eu li 15 vezes. Cada vez que você lê, você interpreta, na realidade, uma coisa diferente, né?
Então, daí, uma semana, eu conversando com um amigo, aí tinha um restaurante vegetariano lá, né? Comida vegetariana e tal. A gente conversando, ele falou, tem um lugar assim, assim, né, que você vai gostar. Então, o Grupo de Estudos Espíritas, Dr. Eduardo Monteiro, lá em São Bernardo. Aí, quando eu cheguei lá, já conhecia meio mundo. E o que era dito lá, eu já sabia, não sei como, mas eu já sabia. Aí lá, Hoje você sabe como, né? É. Porque é um arcabouço que veio de outros e lá eu arrumei uma obsessora bem legal, a dona Lídia, da livraria. As editoras mandavam muitos livros para ela escolher para comprar, né? Eu tenho leitura dinâmica, eu dou uma folhada, já tenho uma ideia do que... Aí ela dava uma pilha assim, ó, lê esses aqui e vê se vale a pena, né? Então eu li tudo que você possa imaginar. Aí, 8 meses depois que eu estava lá, já comecei a ajudar nas aulas, né, dos tomos que eles tinham lá, porque um dos professores lá teve que sair, aí eu fiquei lá 15 anos. Mas, Américo, quer dizer, nessa de ter a leitura dinâmica, consumir tanto material, de alguma maneira você estava se preparando para o que viria depois, porque você tem mais de 20 livros editados, não? Quantos são? Não, são 12. São 12 livros editados, mas guardados na gaveta tem uns 30, que Por eu aí. estou sabendo. Né? Só aguardando, gente, editoras que queiram. Ele já tem um monte de livro, mas esses aqui são especiais, olha só. Esse aqui que a Intel patrocinou, Educar para um Mundo Novo, ele está esgotado, né? Não, esse daí foi, eles forneceram 27 mil exemplares e eu tive que desovar. Até o último lote eu doei para uma entidade 17 mil exemplares para poder, e aí eles estão, vamos dizer, distribuíram, venderam. Já e aí esse aqui fala justamente dessa nova realidade esse daí que a gente vai ter. Assim, para você separar entre o que é educação e o que é instrução. Uma seria complementar da outra, mas estão totalmente dissociadas. Entendi. A gente terceiriza muito a educação, né? Sim, mas ó, a molecada que vem vindo agora, eles vão detonar as escolas. Depois eu já falo isso daí. Eu quero falar disso. Eu tenho 3 pacientes, né, 3 jovenzinhos que nem Deus mais fazia eles voltarem para a escola. E não tem argumento para eles. Então nós vamos ter uma grande safra agora de autodidatas. Peraí, deixa eu acabar de mostrar os livros, aí a gente vai falar disso. Aí esse Reconstrua Sua Família é legal, ficou esse título, mas esse livro é baseado nos princípios de reengenharia de empresas. Eu tinha um paciente, agora ele tá lá no norte, né? Um argentino, e era a função dele. Ele me deu uns livros, então, vamos dizer, baseado no programa de reengenharia de empresas, eu joguei isso daí na família. E olha que interessante, considerações para o pós-pandemia, porque a isso pandemia... É que a editora pegou carona no processo da pandemia. A pandemia, né? Foi também um puxão de orelha pra gente. Né? Foi uma peneirada, né? Teve coisa boa, Américo. Ó, o pessoal fala só mal. Eu acho que a gente aprendeu tanta coisa. Muita mesmo. Você quem quis. É sempre à la carte. Você quer aprender, aprende. Quem não quiser, não aprende. Agora, esse aqui, como uma profissional da saúde mental e que fala de trauma, de estresse, de ansiedade, essas coisas, esse aqui eu tava de olho, eu confesso. E acho que eu mandei uma telepatia pra você que você me trouxe de presente. Era o último que eu tinha lá. O último que tinha, mas que eu tinha que ler, ó. Estresse crônico, perigo à vista. Porque isso aqui é 70% das importante. queixas comuns hoje das pessoas está relacionado com esse mecanismo. As pessoas vão te procurar lá no teu consultório, você vê criança muito pequenininha já sob uma grande... Aí tem um detalhe, a gente ficou muito otimista com o aumento da longevidade. Hoje as pessoas vivem mais do que há 100 anos atrás, mas eu brinco que tem a geração que não vai envelhecer. Eu tenho crianças que eu atendo, 5, 6, 7, 10 anos. Se chegar nos 50, se chegar, muitos vão morrer antes, né? Eles vão estar passando cocô na parede igual um velho de 100 anos de hoje. E por quê? Especialmente por causa do estresse crônico e do açúcar. Tá? É a droga que gera infarto, AVC, esclerose, né? Eu tenho uma menina que eu atendo, 11 anos, ela já teve 2 AVC. O filho de um conhecido, 10 anos, já teve o primeiro infarto. Então as crianças estão pulando doença de adulto, indo direto para doença de idoso. As meninas já estão menstruando com 7, 8 anos, daqui a pouquinho vai baixar um pouco mais, né? Então essa geração que vem vindo agora, esses pequenos, né, de jovens para baixo, eles vão precisar de um cuidado maior, a gente não vai poder educá-los como a gente foi educado na brincadeira de estrague e conserto. Para eles estragou, pode não dar tempo de consertar. Mas a gente não sabe o que cada um veio fazer aqui, né, quanto tempo veio ficar, o que veio fazer. Mas é algo que gera responsabilidade coletiva. A gente vai ter que mudar uma série de coisas. Então, a gente estava falando sobre as crianças não suportarem mais ficar na escola, né? Porque aquele ambiente opressivo, cheio de... que quer domar o aprender, talvez já não seja mais suficiente. Mas, além de tudo, é inútil.
Ó, o que um deles de 11 anos falou, eu não vou mais para a escola, né? Por quê? Porque aquelas provas malucas só servem para me estressar, os professores são os idiotas, eles não sabem nem o que, que eles estão colocando ali, aquilo não serve para nada, eu vou desenvolver o que eu preciso para a minha vida. Não tem como argumentar. Outro dia eu estava analisando, eu tinha uma professora de história que reprovava meio mundo. Hoje eu só lembro de data histórica se for feriado. Então, ó, 80 ou 90% de tudo aquilo que me fez sofrer, né, não serviu para nada para a minha vida. Então vai precisar de uma reorganização total, mas vai emperrar, né? Vamos dizer por quê? Porque muita gente, na realidade, vive e sobrevive às custas desses emperramentos. Tipo, imagina se de repente todas as pessoas se curassem, você ia ter uma catástrofe mundial, porque você tem bilhões de pessoas que vivem às custas da indústria da doença. O crime, né? Se desaparecesse, você tem bilhões de pessoas que vivem às custas da indústria do crime, bandidos, policiais, enfim, todo esse. Então vem vindo tudo de maneira gradativa, mas está acelerando. E no seu entender, agora já para a gente ir um pouco, né, para essa ideia do programa, o que é saúde mental? Porque, obviamente, as pessoas te procuram. É interessante, porque ele tem um consultório em São Bernardo do Campo e muita gente daqui de São Paulo vai até lá, faz questão de ir até lá para poder se atender com ele. E não é um paciente, é a família. Então, ele observa o contexto familiar, coisas que vão muito além da saúde orgânica. Né? Como que é isso, assim? Especialmente saúde mental. A saúde mental também não é um processo isolado, né? Então, aí envolve, assim, nós somos um livro de psiquiatria ambulante. Vamos dizer, nós temos o núcleo de todas as doenças psiquiátricas possíveis. O predomínio é da neurose, então nós somos neuróticos. Por quê? Desde que a gente nasce é colocado para competir. A base da neurose é a competição. Tá? Mas às vezes você tem alguns lances de psicótico, tá? Essa coisa de bipolar, hoje todo mundo na realidade é bipolar, porque está tudo muito acelerado. Se você não estiver equilibrado, centrado, uma coisinha de nada que dá certo, você vai para a euforia. Uma coisinha de nada que dá errado, você vai para a depressão. Sobra para o coitado do corpo, né? E por quê? Porque vamos dizer, o nosso cérebro é maluco, a nossa mente é maluca, então acaba interferindo com todo vamos dizer, o organismo. Aí você tem essa brincadeira do nada, a dança da pressão. Do nada a pressão vai a 20/10, do nada vai a 10/6, né? Nesse sobe e desce. É que não é do nada, né? Porque, ó... Não, sim, mas as pessoas não têm nem 2% de controle do gerenciamento do dia a dia. Nós vamos sempre no impulso, né? Então agora nós vamos ter que reeducar, na realidade, a nossa mente. E eu brinco que, embora isso aqui seja uma cadeia, né? Porque o nosso corpo físico é uma cadeia e ao mesmo tempo uma sala de aula, né? A gente vê tudo torto, fala assim, nossa, que legal, olha, a minha tia vai fazer 100 anos. Pô, pegou 100 anos de cana, não é flor que se cheira, vai ter que aprender na realidade muita coisa, né? Tem outros que pegam uma pena leve, vive 20 anos, 5 anos, uma semana, um mês e volta para casa, que o nosso mundo real não é aqui. Tá? Isso aqui é como o pessoal chama de Matrix, né? Que a gente tem hoje denominação para tudo, né? Então, agora esse processo de remediação está no fim. Vamos dizer, porque as pessoas vão ver que não funciona mais, as recaídas vão ficar cada vez mais próximas, né? Eu brinco, essa remediação é como a confissão da Igreja Católica. Eu lembro, quando eu era coroinha, a gente tinha que confessar toda semana para poder comungar, né? A cidadezinha era pequena, o padre conhecia todo mundo, o que a gente fazia? Levava a cola dos pecados, só mudava a ordem. Sabia que lá vinha 20 Ave Maria, 50 Pai Nosso, né? E você continuava a mesma porcaria de pessoa que você era, porque estava perdoado. O remédio te perdoa, tá? Então hoje, assim, que o nosso DNA, alguns estudos mostram que a gente teria um potencial de energia vital para viver entre 350 a 400 anos. Na próxima fase, a existência vai ser bem mais longa e você vai desvestir o corpo físico como tirar uma roupa. Como aparentemente na Bíblia, né? Que eles viviam muito tempo, não sei se isso é verdade ou não, ou enfim. Não, é que aí já entra ali... outra história assim, do início da formação da raça, foram os primeiros híbridos, né? Então, eles misturaram o DNA deles com o DNA da turminha que estava descendo das árvores, né? E eles tinham, na realidade, uma vida bem mais longa. Depois foram existindo as mutações de várias raças, que nem o nosso DNA, ele é uma mistura de várias raças de extraterrestres.
Tá? Então, logo depois isso começa a vir à tona. Agora, por enquanto, fica tudo, que doideira. Então, Aí o povo vai ver esse podcast e vai falar, nossa, bem louco aquele cara, né? O que que ele fumou? Mas aí, sei lá, daqui a algum tempo, quando se descobrirem as coisas... Mas é porque, olha, eu não nego. Então, eu fui convidado para ir lá para Curitiba, né? Foi um evento, foi o 34º Congresso Brasileiro de Ufologia Científica, ao mesmo tempo o 7º Encontro Diálogo com o Universo, tá? Não sei onde me acharam. Aí eles pagaram passagem do avião, tudo. Fazia um mês que tinha caído aquele avião da Gol, né? Não tinha como reservar antes. Aí eu cheguei lá para a mocinha e falei, ó, quero um lugar lá no corredor, tá? Se caiu, eu respiro vamos dizer, um pouco mais de tempo, na brincadeira, né? Aí o voo atrasou 45 minutos esperando uma conexão de Cuiabá. Aí sentou uma baixinha lá do lado, né? Você é um Américo? Eu falei, você é a Mônica, doutora Mônica de Medeiros, da Casa do Consolador, né? Aí a gente ficou ali conversando como se conhecesse já há muito tempo. Ela falou, nossa, você vai perder a tua palestra. Eu falei, não, a minha palestra é a penúltima do evento, no domingo. Eu não entendo nada desse negócio de ET, tudo. Eu quero assistir um monte de palestra e vou fazer uma colagem. Ela falou, quantos dias você não abre o teu e-mail? Eu falei, uns 4. Ela falou, e trocaram a tua palestra com um dos americanos. Você é o segundo, daqui a pouco. Tá? A gente chegou lá, já tinham ido lá para o local, já não estavam mais no hotel, né? Na sede nacional da Rosa Cruz. Quando você for em Curitiba, vai conhecer aquela energia fantástica, né? Não fui eu que fiz a palestra. A sorte é que o primeiro palestrante comeu 20 minutos do meu tempo, né? Não sei o que eu falei, mas o pessoal veio agradecer, tudo. Falei, isso agora saiu o universo das minhas costas. Mas peraí, como que não sabe o que falou? Não fui eu que falei, agora não sei. Você só canalizou ali a mensagem. Acho que sim, né? Acho que sim. Então, aí depois eu fiquei próximo da Mônica, e ela trabalha com a Sheliana, uma médica extraterrestre das Pleiades, né? Aí o pessoal já conhecia lá o processo, ela não conhecia ninguém, a gente ficou próximo. Aí ela falou, a Sheliana está pedindo para você ajudar nas cirurgias, que arrumaram uma sala lá para ela fazer a cirurgia. Eu falei, não sei o que fazer, eu nunca fiz isso, mas você me fala, eu só vou doar energia. Aí quando acabou, através da Mônica, a Sheliana falou, você está sendo esperado na Casa do Consolador. Mas me dá vontade de dar risada, porque naquela época ela tinha uma voz metálica, parecia aquele robô do seriado Perdidos no Espaço, né? E eu acabei parando lá. Então eu fiquei na Casa do Consolador também por 14 anos, até o começo da pandemia. Ou seja, os caminhos foram te levando... Eles foram, mas agora eu não quero saber de mais nada dessas coisas. Agora eu quero tirar meu diplominha de minhoca. Mas por quê? Como assim você vai ser minhoca? Eu preciso da base do assentamento, porque nós somos um edifício. Tá até bonitinho no Evangelho, de você construir a casa em terreno firme e não na areia movediça. Outro dia eu fiquei dando risada, porque veio um rapaz no consultório. Ele tem 3 pós-graduações, mestrado em Londres, né? Dá até medo de falar qualquer coisa, né? Aí ele chegou, falou, doutor, ele contou lá os problemas dele, falou, acho que eu estou com um problema no fígado. O cara apontou o lado esquerdo do corpo, nem de que lado fica o fígado dele, mas ele lembra. Então, tudo aquilo que ele tem de altos conhecimentos, vamos dizer, focados, não vai servir para nada. Ele não vai, na realidade, incorporar aquilo na bagagem dele como consciência. Agora, Américo, sabe uma coisa que eu percebo em cima disso que você está falando? Como é importante, e como eu falo isso, né, no meu trabalho, da conexão que a gente tem que ter com o nosso corpo. Sim. Porque o corpo é o melhor amigo tudo, que a gente tem. Ele nos conta tudo o que está acontecendo. E você, como médico, homeopata e médico de família, provavelmente você é um psicólogo também, porque você escuta muito do que eles vão contando e você vai devolvendo as interpretações. Mas é uma troca. Eu tinha jurado para mim que nunca mais eu ia ler um livro. Né? E por quê? Quando você lê um livro, você está lendo a opinião do cara que escreveu, que copiou do outro, copiou do outro, copiou do outro, né? Minha fonte principal de aprendizado hoje, pessoas com pouco ou nenhuma instrução, porque elas vão direto na fonte daquilo que interessa do dia a dia, criancinha pequena e animal doméstico. Tem gato e cachorro que dá de 10-0 nos donos. Né? Você quer ver um negócio legal? Hoje tem gente que só de levantar da cama já torceu o joelho. Tá? E por quê? Porque, vamos dizer, nesse estilo de vida atual,
durante o sono, você fica 2, 3, 4 horas em posições extremamente rígidas, tanto que o bruxismo aumentou umas 200 vezes, né? Aí o sujeito levanta da cama e ele já torce o joelho. E ele tem gato e cachorro, até lá o gato e o cachorro dormindo. Se não tiver nenhuma coisa muito forte, aí ele acorda, aí ele espreguiça. Primeira ele coisa alonga, é fazer assim, ó. né? Ele alonga. Então eu recomendo para as pessoas, durante uns 5 minutos, sem levantar, você se espreguiça de todas as formas possíveis. Já coloca o corpo na realidade para isso, mas eu estou voltando a ler, sabe por quê? Por quê? O meu vocabulário está ficando muito pobre, porque a vida é tão simples, né? Então eu estou ficando meio repetitivo. Então agora eu estou voltando a ler, interagindo, porque eu era um grande leitor. Até eu fui criado uma parte da infância lá em Umuarama, norte do Paraná, e era matão, né? Estavam desmatando, tacando fogo e plantando café. No inverno não tinha o que fazer, então eu lia, até o dicionário eu li 2 vezes de trás para frente. Oxi! Tá? Não tinha o que fazer. E os livros do Monteiro Lobato, eu sabia até os diálogos, né? Então eu me via na Emília. Quando eu abro a minha torneirinha de asneira, né? Então vem, na realidade, um monte de... A tramelinha, né? Tanto que o primeiro livro que eu escrevi, que foi o Saúde ou Doença, Questão de Escolha, né? Ainda dava, daquele livro, dava para tirar mais uns 3. Né? E é uma questão de escolha? Totalmente. Como Tudo lidar é escolha com o nossa. desejo? O desejo, isso é legal, ó. Simplifica. Eu estou fazendo comigo. Sempre que você queira qualquer coisa, você tem que perguntar para você mesma, por que eu quero isso? E depois, o que eu vou fazer com isso? Então, Pessoal, receita de bolo. É muito simples, né? Então, de vez em quando, na Casa do Consolador, lá na cirurgia dos extraterrestres, segunda-feira, sobrava para o marmitão aqui fazer uma palestra de sopetão, né? Aí no meio da palestra, porque ela dava 250, 300 pessoas de segunda-feira, Não né? é uma palestrinha qualquer, não, é para bastante, gente. Mas era rapidinho, né? Aí no meio da palestra eu perguntava para as pessoas, bom, vocês vieram aqui buscar a cura, não vieram? Tá. E se vocês conseguirem a cura, o que vocês vão fazer com ela? Vão continuar a mesma porcaria de pessoa que criou a doença ou vocês vão mudar? A doença é importantíssima na vida humana. Se não fosse a ajuda da doença, a gente não passaria nem da adolescência. Nós somos totalmente malucos. Você então, sabe uma coisa? Ó, vou até te interromper porque você falou, é importante, cirurgias espirituais. Elas vão lá, elas resolvem o galho, mas elas eventualmente não duram para sempre. Claro, Por quê? não pode. Porque a pessoa não se modifica a partir daquela experiência. Então, vibracionalmente, muito provavelmente ela vai adquirir outras coisas ou até uma recidiva do que ela tinha. Isso é normal, porque seria injusto e cruel, né, se qualquer coisa de fora te curasse, porque pode para você e não pode para todo mundo, né? Então, agora um trabalho que está sendo bastante interessante, que eu estou preparando as pessoas para chegarem do lado de lá, porque lá tudo é pago. Tudo é pago, Bônus igual hora? aqui. E a maioria das pessoas hoje ainda vai sair dessa vez, porque não dá para você raciocinar com uma existência única, não tem sentido. Então, 200 bombas atômicas era pouco para destruir isso aqui, que era tudo errado, né? Então, uma existência é a sequência da outra. Tá? Aonde parou, normalmente você recomeça. E o objetivo é a evolução. Sim, então, claro, sempre. claro, sim. Temos que evoluir até... Até, sei lá, a perder Deus de vista. quiser. Isso não termina nunca, né? A tal da eternidade eu duvido um pouco. Será que é? Será que não é? Mas também não quero saber mais disso, Está não. tão longe, né, Américo? Então, agora, assim, eu preparo... essas cirurgias espirituais, tem gente que, vamos dizer, dirigente de centro espírita, um monte de coisa desse tipo, quando chegar do lado de lá, vai ter uma leva muito grande de gente querendo pegar de pau, querendo bater. Por quê? Não avisam que isso tem que ser pago. Então, Nada como é que de é esse graça. negócio de tudo é pago lá e que preparação é essa que você faz, Américo? Quero fazer também. É muito simples. Quero chegar riquinha lá para poder pagar as coisas. A arte da doação. Eu não gosto da palavra caridade porque coloca um em cima e um embaixo. Bom, o que eu vou doar? Um sorriso ao invés de uma cara feia. A gentileza é uma doação que está em baixa. O seu tempo é muito precioso, né? 1, 2 horas por semana que você doe para alguma atividade onde você não vai receber dinheiro em troca, tá? Todo mundo devia ser doador de sangue pelo menos umas 3 vezes por ano. Ah, mas eu não posso doar que eu tive hepatite. Não tem importância, você vai lá, só a sua boa vontade já é bônus que, vamos dizer, que você recebe só pela boa vontade, mesmo que você não consiga.
todo mundo devia ser doador de órgãos. Por que você vai deixar estragar uma córnea, vamos dizer, uma medula, um rim, um fígado, né? Os bichinhos vão comer, tudo é um egoísmo incrível, né? Essa coisa de esse apego tão grande ao corpo que você deixa apodrecer, estragar e você não repassa isso. Então, é verdade. Vamos dizer, com a arte da doação, você paga dívidas que você nem sabia que tinha e depois nem sabia, vamos dizer, que pagou. Eu tenho uma dívida que assim, um crime que eu cometi na infância, que eu descobri não faz tanto tempo assim, que foi um crime importante. Eu era muito arteiro, né, lá em Umuarama, então eu ia para a escola pública de manhã, chegava, almoçava e sumia, só aparecia à noite, a minha mãe desesperada, eu fiquei como filho único, né, aí ela descobriu que tinha uma professora lá, que tinha uma escola no fundo da casa dela, que assim com classes, e estava mais ou menos um ano na frente da outra escola. Então, eu ia para essa escola de manhã, para a escola pública, almoçava e tinha que ir para essa escola até 5 horas da tarde, desesperado para caçar passarinho, para jogar bola, né? Aí, a molecadinha da turma da manhã morava tudo perto. Eu ia lá, fingia que ia estudar com eles, em 10 minutos eu fazia a lição de todo mundo. Isso é roubo. Eu roubei deles a oportunidade de aprender, tá? Então, com o passar do tempo, você vai descobrir depois, quando a consciência estiver mais desperta, crimes que você cometeu que você nem imaginava que era crime. Quer ver um crime horrendo que eu tenho passado para as pessoas para não cometerem? A tal da preocupação. Não existe preocupação positiva. Então, a energia, eu recomendo para todos os pacientes que tomem conhecimento vamos dizer, das teorias do Masaru Emoto, aquele físico japonês, que ele provou que a energia do pensamento humano afeta a estrutura eletrônica da água. Ora, 80% do corpo é água, 90% do cérebro é água. E como nós temos um campo de força protetor, todo esburacado, buraquinho da raiva, da impaciência, da intolerância, da inveja, né? Quando você joga uma energia de preocupação no outro, você pode causar doença física nele. Tá? Nossa, Américo, o que você está falando é tão importante. E Sim. deixa eu te fazer uma pergunta, então, que é a pergunta de $1 milhão da psicoterapia, né, acho que mundial. Como lidar com a doença, que talvez seja contemporânea, dos pensamentos em cascata que nunca vão embora? As pessoas não conseguem paz aqui dentro. Como a gente lida com isso? Que tem tudo a ver com o que você está falando, da pré-ocupação. Não só da preocupação, mas uma pegadinha cruel demais, né, que é o tal do entretenimento. A gente não veio aqui para ficar entretido. Isso aqui você vem com um projeto de vida. Você tem que descobrir qual é o seu projeto de vida, né? Então hoje, vamos dizer, é igual a insônia, né? Essa vida maluca de entretenimento, 11 horas da noite eu desligar tudo aqui, né? Que amanhã tem que acordar às 7. Nem por milagre, não tem botão de liga e desliga. Tá? Então a mente vai continuar muito acelerada. Eu brinco que tem um kit de sobrevivência para você continuar nisso aqui. Meditação, nossa mente está muito acelerada e perdendo a conexão. Tá? E o crime mais grave que você comete contra a vida, mais grave que aborto, suicídio, assassinato, é a doença mental. Por quê? É o teu lado criativo, o teu lado divino. Na hora que você cria uma doença mental, você pegou sua criatividade e jogou na lata do lixo, tá? Nenhum maluco vai ficar aqui no planeta. Esse é um dos itens principais. Por quê? Para você se tornar um depressivo profundo, daquele que você não presta para nada, não serve para nada em termos criativos, você leva de 3 a 4 existências. Uma é a sequência da outra, é uma das minhas brigas dessa vez. E como uma pessoa pode fazer para escapar disso, para sair disso? Tem a meditação, mas olha, os pacientes, difícil aderir à meditação. É muito fácil meditar. Presta atenção na respiração, só isso. Depois você vai esvaziando a mente, não é assim, bum, 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 de repente, né? Que na prática a gente percebe que a gente não difícil. quer trabalhar, as pessoas querem tudo mágico, é a remediação, né? Então nós temos assim 2 grupos assim, que infundem terror nas pessoas. A indústria da doença, né, que te usa o medo da morte para te subjugar, e o outro grupo que te subjuga com o medo do depois da morte. Tá? Então, a hora que as pessoas entenderem que morte não existe, e agora elas vão começar a enxergar o outro lado. Tá? Porque as cortinas estão se abrindo. Estão se abrindo. As crianças, então, você nessa parte da energia do pensamento, eu tenho criança, porque a criança é muito vulnerável, né? Eu tenho crianças que eu atendo que adoecem bem mais do que as outras, demoram mais tempo para se curar do que as outras, porque tem um obsessor de medo de morte, de perda, apego.
que é uma doença gravíssima, né? Eu tinha uma menina que eu atendia, ela vivia doente lá no consultório, a mãe tinha uma relação assim com ela. Um belo dia, o casal se desentendeu, sorte da menina, o marido foi embora para o Rio de Janeiro, ela tirou o foco da menina, colocou no marido, nunca mais a menina ficou doente. Olha que coisa, é como se o próprio encarnado obsediasse o encarnado. Sim, mas né? é o apego, né? Então, todo mundo devia ter conhecimento de que a energia do pensamento humano afeta a estrutura eletrônica E da como água. ela é poderosa, essa energia do pensamento. É ela que é a Pensou, força plasmou. criativa. Do lado de lá é instantâneo. Uma dica para todo mundo, né? Para chegar do lado de lá numa boa, quase todo mundo vai sair dessa vez aqui ainda na condição de suicida. Embora Como inconsciente, está mas suicida. crescendo, né? Não o suicídio de você pular da ponte, suicídio inconsciente. Como? Vamos supor que você montou um planejamento para essa vez de um bloco de energia para durar 80 anos. Aí você tanto se esforça que você consegue morrer com 60. Opa, ficou com 20 anos de pendura que você vai ter que resolver. Né? Alguns vão ter que fazer uma existência tampão. Né? Oh, nossa, por que essa pessoa morreu tão jovem, né? Existência tampão. Ou alguns já têm condição de resolver bem isso, porque cada caso é um caso, não dá para você colocar tudo no mesmo pacote, né? Aí, olha que interessante, a gente já teve muitas existências para trás que a gente saiu antes da hora. Aí ficou aquela energia ali, vamos dizer, parada, aí você ficou vendo durante um ano, 5, 10, 20... os bichinhos comendo tudo que tinha ali, as baratinhas entrando, não deram o buraco do olho, não deram o buraco do ouvido, por isso que a gente tem nojo de bicape, de assim, inseto, né? Então, dessa vez, ainda vai acontecer com muitos, por quê? Porque a maioria das pessoas são inúteis para si próprios, inúteis para o próximo e para o planeta. Então, é a lei ao pé da letra. Tá? Que são as pessoas que não se dão conta que podem resolver a vida dos outros, ajudar, praticar as virtudes, talvez. Mas ajudar também é perigoso. Toda vez que você sem cortar as asas. Toda vez que você faz a tarefa do outro mais do que uma vez, você está roubando dele a oportunidade de aprender. Tá? Então, mas assim, é simplificar tudo. E eu tenho trabalhado com os pacientes, olha, tem alguns que eu tenho certeza que quando eles chegarem do lado de lá já vão estar de boa, tá? Porque o futuro não é o que vai ser de mim amanhã, não é o que vai ser daqui 20 anos. Como é que eu vou chegar do lado de lá? A molecadinha vai acabar com todas as religiões porque elas não têm lógica. Você vem vindo, agora é tudo por safrinha, né? Aqui a gente separava a geração de 10 em 10 anos, geração dos anos 20, 30, 40, 50, agora a criança que nasce num mês é diferente do outro mês. Então eles vão colocando apelido, DDA, DDAH, e tem o tal do TOD. Transtorno obsessivo desafiador, né? Veio opositivo, transtorno opositivo. Então, a escola, eles perturbam a escola. A escola manda a bomba para a família não quer saber, manda para o neuro para o psiquiatra, e lá vem camisa de força, tipo Ritalina e coisa assim. Outro dia veio um de 5 anos no consultório, eu queria levar ele embora para mim, queria conseguir conversar com ele sem cansar. Ela para fugir disso, né? Aí veio ele, a mãe e a avó, católicas de dar dó. Aí eu conversei com elas, conversei, e ele ali, antenado, né? Chegou na hora de ir embora. Ele falou, tio, posso falar uma coisa? Eu falei, pode. Ele falou, vocês adultos são todos umas bestas. Vocês inventaram um Deus idiota que faz tudo, tudo é Deus, tudo é Deus. O que a gente veio fazer aqui se esse tal de Deus faz tudo? Ô tio, a minha avó vive pedindo perdão para esse Deus. Ô tio, para ter perdão não tem que ter ofensa primeiro. Se esse Deus se ofendesse com a gente, ele não era pior do que nós. Eu mudei de assunto correndo e pensei, tua mãe que se vire com você, tô fora, né? É que na casa dele deve rolar isso o dia inteiro. Já outros vão, na realidade, confrontar outros focos, tá? Então, se não tiver lógica na cabeça deles. Outra coisa da alimentação, essa até me arrepia quando eu lembro, porque eu fiquei emocionado. Então veio uma menininha, porque eles agora só comem o necessário, tá? E que não haja, morte nem dano para ninguém. Então uma família muito preocupada que a criança não come carne, não come nada dessas coisas. 2 anos, né? E eles já nascem falando, parece que saíram de uma universidade. Vitamina B12, não sei o quê. Então eles levaram no consultório para que eu convencesse a menina que ela tinha que comer carne. Sabe o que ela falou? Tio, eu não consigo comer nada que tem olhinho. Oh, meu Deus, tudo que tem olho, tudo que tem olho, na realidade, ela não consegue comer. Então, olha como a gente é primitivo. Você dá um valor muito grande para a parte sensorial.
10 minutos sem respirar, você morre. Não tem nada mais importante para a vida que a respiração. 4 dias sem água, você morre. 4 meses sem comer, você não morre. E a gente só dá valor para a comida, na realidade não dá valor para a respiração, igual hoje uma boa parte dos problemas, até mentais, emocionais, tem a ver com uma respiração muito curta, tá? Então, mas é muito legal. Agora, a cada dia eu me apaixono mais pela vida. Tá punk? Tá, minha vida tá igual a de todo mundo. Agora sim, todo dia vem, ó, essa provinha, olha essa, porque isso aqui é escola. Antes era tranquilo. Aula, recreio e prova. Agora é aula, prova e prova e prova, para ver, na realidade, quem se capacita energeticamente para ficar aqui. E quando que é essa despedida aí do planeta Terra? Assim, não vai acontecer nada de ruim, é coisas que já houve de outras vezes, né? Eu participei de um grupo de sobrevivência, já tem muitas informações, mas eles não podem colocar para o público, que ia ser, na realidade, uma hecatombe, né? As pessoas iam ficar malucas. Eu participei de um grupo de sobrevivência aqui no estado de São Paulo, tem vários bunkers aqui na Serra da Mantiqueira voltado para o lado de dentro, né? Mas começou a ter lição de casa, mas foi legal, ver um carinha lá, que ele fez vamos dizer, graduação em nutrição lá na Inglaterra, ele deu uma barrinha para a gente, que eu fiquei 3 dias sem sentir fome. É mesmo? O que tinha nessa barrinha? Vamos dizer, também não sei. Eu caí fora, sabe por quê? Como eu sei que nós somos imorríveis, morte não existe, né? Uhum. Então eu quero ir logo na primeira leva. Aí é tsunami varrendo o planeta de fio a pavio. Tá? Outro dia, eu fico pegando, vamos dizer, pecinhas para colocar no quebra-cabeça. Outro dia eu estava analisando, eu vi assim, na Inglaterra estão construindo uma arca de Noé subterrânea. O pessoal já sabe, na realidade, o que vai acontecer, né? Mas nada, as pessoas não vão desaparecer, elas vão para um outro mundo, lá tudo continua, quem fica aqui fica. Não Américo, nada. E olhando para trás, assim, você acha que você fez um bom trabalho dentro de casa com seus 4 filhos? São pessoas assim que você olha e você fala, puxa, não, cada um é cada um. Eu mandei brasa. Assim, não, cada um é cada um. Eu sempre procurei, na realidade, respeitar, né, o potencial de cada um. Eu tentei dar o melhor. Você foi ótimo, maravilhoso? Não, claro que não. Né? Então, uma coisa é você saber o que tem que fazer, a outra é você se disponibilizar para fazer. Né? E eu tenho uma certa dificuldade ainda. Se a vida mostrar uma coisa, aperrear, você tem que mudar isso, eu não mudo. Tá? Até que eu me convença depois que eu tenho que porque eu vejo assim que é uma responsabilidade tão grande, né, que a gente tem, e a gente luta, tenta fazer o melhor e nem sempre a gente consegue. Não, mas sabe qual é a coisa mais simples? Cara, é complicado. Não, tem só um segredo, chama-se respeito. Então você tem que respeitar exatamente o que o outro veio fazer aqui e você simplesmente pode auxiliá-lo, né? Dá para auxiliar muito, eu tento auxiliar todo mundo utilizando a energia do pensamento, mas tem uma coisa, tem um detalhe, você nunca pode enviar uma energia de pensamento para o outro sem pedir autorização. Porque tem pessoas que já têm um poder grande de energia mental, né? Aí chega alguém e fala assim, olha, minha tia está lá na UTI, você não quer rezar para ela? Opa, tem que pedir autorização para quem está na UTI mentalmente. Né? Não, mentalmente. Não, às vezes não dá para você falar porque ela está na UTI, porque ela quis, ela que foi para a UTI. Né? A vida não jogou ela lá. Né? E nunca peça para a pessoa não morrer, porque se ela viver mais 6 meses, você ficou responsável por tudo que vai acontecer naqueles 6 meses. E pode levar uma bronca depois. Eu queria morrer, por que você se meteu? Por que você atrapalhou? Ficou segurando, né? Porque tem isso também. Então, é isso, chama-se respeito. Nunca houve nenhuma pessoa amorosa aqui nesse planeta. Talvez Jesus, né? Ó, você não é uma pessoa amorosa, eu não sou, ele não é, ninguém é. Sabe por quê? Porque, para começar, você não respeita nem o seu corpo. Você não se ama. Se você não se ama, você não ama o outro, nem o planeta, nem nada. Então, a sementinha do amor é o respeito. Então, até para ajudar, você tem que ser uma pessoa respeitosa. Tá? Então, sempre tem que respeitar o livre-arbítrio do outro. Então, você acha que a gente se mete demais? Totalmente. Né? Você fala assim para as famílias que vão te procurar, olha, não se meta, deixa essa criatura se desenvolver, crescer e achar a missão mais dela, ou menos o caminho. Por aí, cada um, na realidade, com vamos dizer, de uma forma. Eu estou aprendendo que antes eu jogava um monte de coisa e espantava as pessoas, porque a preguiça é a nossa marca dominante. Depois a alergia é a responsabilidade. Então as pessoas acham que vai ter sempre uma maneira mágica. Né? Até, tem um livro, assim, 2 livros que eu gosto, que
não ensine a criança a adoecer, porque boa parte das nossas doenças é aprendizado. Você aprende a ficar doente, como aprende a andar, falar, escrever e como, né? Para nós, saúde não tem valor nenhum para pessoa nenhuma até que seja perdida. Aí passa a ter um valor máximo. O dia que você estiver assim, meio chateada e quer se divertir, vai num desses lugares que aquela turma da terceira idade para cima esperando para ser atendido, você fica ouvindo o maior campeonato de doença. Todo mundo quer ter a doença mais complicada, tomar mais remédio, fazer mais exames, né? Então, nas primeiras vezes que o bebê adoece, o subconsciente registra, ficar doente não é legal não, mas depois, doencinha atrás de doencinha, cria-se uma tremenda encrenca. Peraí, ficar doente é uma delícia, mas é muito bom. Tadinho do filhinho da mamãe, tá dodói, o pai chega em casa com um presentinho, tem coisa chata como ir na escola que não precisa fazer, né? A gente chama de ganho secundário, os ganhos secundários da doença. E também a gente usa a doença como justificativa. Na escola é legal, tem criança que só fica doente semana de prova, tá? Eu atendo jovens em ano de vestibular, tem alguns que começam a ficar doentes no começo do ano para justificar a possibilidade de não entrar na faculdade. Usamos a doença de uma maneira perigosa, foi o que eu fiz com o meu infarto. Tá? O sujeito está se sentindo mal amado, trabalhando que nem um doido, ninguém liga, né? Para dar um puxão de orelha na turma e falar, o que vocês estão fazendo comigo, faz um infarto e morre. Né? E usamos muita doença para vampirizar a energia dos outros. Todo mundo é vampiro de energia hoje. Ah, mas como? Eu não sou. Vamos dizer, para começar, a gente joga baldes de energia vital fora com conflito. Faço, não devo, devo, faço. O conflito entre nós, o conflito geral, né? E a gente bloqueou a chegada de energia vital. O dia inteiro em cima de sola de borracha ou de plástico, você tem que trocar energia com o planeta, você faz parte dele, né? Pisar o chão, né? Pisar a terra. Quase tudo que você come hoje é cadáver. Uma fruta que você colhe, uma raiz que você arranca, um bicho que você mata, 3 dias depois tem 0 de energia vital. Eu vi um trabalho bem legal do pessoal da biologia de Ribeirão, lá da USP. Eles pegaram um pé de tomatinho caqui, fotografaram com a máquina Kirlian, né? Eles cortaram, colocaram no anteparo e foram fotografando de 3 em 3 horas. Ao cabo do 3º dia estava tudo preto, não tinha mais energia vital nenhuma. Uma dica legal para o pessoal. Germinar semente, não precisa fazer o broto. E a semente mais interessante para germinar é semente de girassol, que o girassol fica o dia inteiro atrás do sol. Tem umas até grandes agora. Aí você pega, para germinar é fácil, você pega aí umas 15, você lava bem, aí você deixa de molho num lugar fechado, escuro, né? Não pode ter luminosidade, por 24 horas, aí você pega numa peneirinha, né? Vamos dizer, para escorrer, aí você deixa mais 24 horas, depois você abre e você come. Então tem uma explosão de energia vital ali. Nossa, que incrível. Vamos fazer o seguinte, a gente já está se encaminhando para o final, mas eu não quero acabar no baixo astral, porque a gente não tem amor, porque o mundo está porcaria. Tá ótimo, tá tudo o mundo certo, tá lindo. né? Então vamos subir um pouco a vibração. Sim. Vou pedir para você deixar assim, pequenos shots, pequenas receitinhas para a gente buscar viver melhor esse tempo que nos resta, buscar cultivar a saúde, né? E buscar fazer o que é certo pra gente, pros nossos. Que é aquela Dormir bem. Mas dá trabalho dormir bem. Uma dica importante, não deixe nenhum tipo de aparelho eletrônico no quarto de dormir. Porque tudo são ondas e vibrações, né? Essas vibrações acabam interferindo. Se eu esquecer o celular no quarto, eu acordo e tenho que levar ele para a sala, para qualquer outro lugar. Eu não vou salvar o mundo. Já virou um hábito. Mas eu uso para acordar. Compra um Xing Ling daquele, vamos dizer, de pilha, né? E tira o celular dali. Então, tudo são ondas e vibrações. Então, vamos dizer, tudo é trabalhoso, para você tem que recuperar o sono, né? Você tem que usar o corpo, cada célula do nosso corpo tem que ser utilizada. Então, o que você não usa, estraga. Até uma dica para as mulheres, né? O trabalho corporal feminino, embora a gente já foi homem, já foi mulher várias vezes, o trabalho corporal feminino nos últimos 40 anos teve uma mudança absurda. Então saiu todo, vamos dizer, a minha mãe, eu lembro, tirar água de poço, bater roupa, né? Aí entrou em desuso, aí os caras criaram uma doença que não é doença. A menopausa não é doença. A menopausa é uma fase natural do organismo feminino, né? Aí, vamos dizer, perda de massa óssea, osteopenia, osteoporose, não tem nada a ver com falta de cálcio nem hormônio, é falta de uso do corpo, né? Até mulheres bem obesas nunca têm osteopenia nem osteoporose, que o osso tem que trabalhar para burro, para poder aguentar aquele peso. Uma dica interessante para o pessoal mais jovem, né? Tem gente que se chegar nos 50 anos, os dentes vão cair,
e não vão conseguir colocar implante. E por quê? Porque desde que nasce só come coisa mole. Então uma receitinha, compra aqueles mordedor de látex que usa para criança, aí você morde 20 vezes de um lado, 20 do outro, 20, vamos dizer, na parte central. Você está fazendo academia para os maxilares. Então tem coisas que a gente nunca parou para pensar, Sim, é que agora vai ser importante. Ou masca cenoura, Sim, né? sim, Come sim, coisas... sim. Então tem que colocar, tudo tem que trabalhar, né? E sobretudo, cuidar do teor, né? É do alegria. que vai na cabeça. Um remedinho de graça. Grava num pendrive umas 10 gargalhadas para ouvir antes de dormir, porque você não consegue deixar, assim, você não consegue ficar sem dar risada, né? Aí você realinha todos os chakras. Olha. Outro dia, nunca durma com raiva, nem preocupado, nem magoado, que quer queira, quer não, você sai do corpo, tá? E a hora que você sai do corpo, quando dorme, se a vibração estiver baixa, você vai para lugares bem escabrosos, né? Então, é mesmo? Sim. Bom, uma coisa também boa é você casar com uma pessoa engraçada, né? Que daí antes de dormir você fala um pouquinho aí, né? E aí você se alimenta, assim, dessas... Outro dia, conversando com uma família que foi lá, os meninos nunca ficam doentes, foram lá só para pegar atestado para natação. Aí saiu esse assunto, aí o senhor falou, nossa, a gente já sabia disso sem saber. Eles têm um ritual, desde que os 2 meninos nasceram, todo dia antes de dormir, entre eles fazem uma guerra de cócegas. Ai, que delícia. Tá? Então, no dia a dia, você vê que pessoas alegres adoecem menos do que as outras, adoecem, mas adoecem menos, né? Então é isso, ó, esse questionamento, eu quero isso, por quê, o que eu vou fazer com isso? A cura, eu quero me curar ou quero ser curado? Eu quero emagrecer ou quero ser emagrecido? Então, não dá para fugir do trabalho, tá? Tudo é lei do trabalho. Então, dos alimentos, tem uns 3 livros que eu tenho para publicar, que é assim, relacionado com a alimentação, mas quem dá a palavra final é teu corpo, não é um nutrólogo, nem um médico, nem nada. Então, tem que ver o que é bom para o teu corpo e o que não é. Tem toda uma geração agora de pessoas com intolerância à lactose, isso é uma glúten, isso é uma bênção, isso é uma bênção. Isso vai manter as pessoas vivas mais tempo. Se não fosse, vamos dizer, porque a doença tem sempre um significado muito importante. Sempre, bom, o que isso aí está querendo me dizer? Tá? Eu entendi que isso aí está querendo trabalhar a minha impaciência. E daí, resolveu? Não, vou ter que trabalhar bastante até que eu transforme uma coisa em outra. Mas tem muita coisa aí que dá para a gente... então ande descalço sempre que possível, atividade física é importante. Doe tudo que você possa, tá? Porque quem recebe fica com a encrenca. Eu fico dando nota para mim. Outro dia, em 2 dias, eu tirei 3 zeros, né? Então, vamos supor, eu vou na padaria, aí chega alguém e vai falar assim, moço, você tem R$5 aí para mim comprar um pão? Se eu dei os R$5, eu me livrei dos R$5. E ele ficou com a encrenca, né? Tem gente que não vai receber mais nada da vida porque está entupido. Uma leizinha da física, 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Na parte filosófica, é dando que se recebe, tá? Entupiu. Aí eu abri espaço. Aí cheguei na esquina, tem uma nota de 200 ali no chão. Olhei, não vi ninguém. Em seguida vem uma prova oral. Vai chegar uma outra pessoa, moça, você tem um trocado aí para me dar, eu tenho que dar os R$200 que eu achei, porque não me pertence. Só te pertence aquilo que você conquistou, né? Só te pertence aquilo que você conquistou. Tá. O resto, isso é muito legal. O resto é empréstimo, né? O resto é empréstimo. Então, doar tudo que seja possível, investir na realidade para outro, vamos dizer, porque a qualquer momento a gente está indo embora para outra dimensão. O Américo, é para a gente chegar na outra dimensão rico de doer. Sim. Com muito bônus hora, aquela pessoinha bacana que deu um jeito de, nessa vida, evoluir um pouquinho que seja, já tá bom, né? Porque a gente, afinal de contas... Aí depois eu tenho, assim, eu coloco direto sempre, eu tenho, vamos dizer, nessa correria, eu tô com 10 páginas no Facebook, tá? Então, todo dia eu coloco alguma coisa. Então, muitas coisas dos livros, eu sempre... Como chama uma das suas páginas? Bom, se procurar o Américo Canhoto na internet, vocês vão encontrar. Aí tenho Pensando com o Américo Canhoto, que foi uma amiga que, vamos dizer, que criou, que eu só coloco coisas instigantes, né? A Arte da Boa Morte, Família é Tudo Igual. Tem alguma coisa relacionada com os índigos, os velhos índigos, porque essa coisa de índigo é legal. Aquela aura azulada, né? A marca registrada é não aceitar ordens. A minha mãe falou que eu era desse tamanhinho assim, ela me dando ordem, não, eu me mando. Eita, então você já era um se eu fosse militar, eu não ia sair da cadeia, porque ordem sem lógica eu não aceito.
tá? Tá Mas tem bom. muita coisa que dá para gente conversar, né? Assim, a gente como Hoje colocou, pincelamos, né, Américo? mas tem aí muita coisa. Então eu fico muito feliz comigo agora, embora tá muito punk a vida, né? Mas eu achei o meu caminho dentro do que eu vim fazer, né? Eu vou pedir para você olhar para sua câmera e deixar um recado para as pessoas que estão te ouvindo. Como que a gente faz para ser feliz ainda nesse mundo, ter assim, sabe, um lapso de alegria e de dever cumprido. Então, se você puder dar aí a nota para gente. É muito importante que a gente tente entender o que nós viemos fazer aqui desta vez, tá? E aquelas coisinhas simples, doe tudo que você possa. Não pegue nada que não seja seu. Quer ver vamos dizer, uma maneira que as pessoas hoje, alguém vai no supermercado, podia levar todas as compras em 5 saquinhos, coloca em 10 para usar como saco de lixo. É roubo, né? E a vida não perdoa, na realidade, nada. Então, doe tudo que você possa, o seu tempo, vamos dizer, gentileza, o seu sangue para vamos dizer, doação de órgãos para transplante. Não guarde nada que atravanque a energia da sua casa. Entenda um pouquinho de Feng Shui. Entenda os trabalhos do Masaru Emoto para você vigiar o pensamento, para não ficar na realidade importunando os outros com preocupação. Converse com o seu corpo. Observe que alimentos que são bons para ele e os que não são bons para ele, né? E assim diminua o máximo possível a remediação, tá? É isso. Depois, com o tempo, o dia inteiro, a vida está mostrando, olha isso, corrige aquilo, faz aquilo outro, e invista no seu futuro. O seu futuro é o que vai ser depois. E recicle todas as suas crenças, tá? Tem muitas crenças que são extremamente limitantes. Nós fomos assim, nós somos criados, formatados para a liberdade, e a crença te aprisiona. Deixa a gente na caixa, né, Américo? Sim. Quero agradecer muito a sua presença. Obrigada. Eu Obrigada por ter se deslocado, por estar aqui, levar toda essa sabedoria, né, para as pessoas. Sou grata. E é isso aí. Esse foi mais um Sinapticamente. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. E lembra, cuida de você. Beijão. Até a próxima.